Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nesse dia 31 de dezembro, estamos aí no nosso último dia do ano, nas últimas horas deste 2024. 2024 de tantas alegrias, de tantas emoções, talvez de muitos desafios para você também. Mas nesse comecinho do vídeo de hoje, eu queria te convidar a louvar a Deus por este ano. Sim, a louvar a Deus, colocar o nosso coração em gratidão. O que é que nós temos para agradecer? Eu lembrava, enquanto rezava por esse vídeo, enquanto rezava por esse nosso momento, nesta semana nós inauguramos a nossa 47ª Casa de Acolhimento. Entre casa de acolhimento e centros sociais. 47ª casa. Então, nós temos muito a agradecer durante este ano. Tantas casas, tantas pessoas que passaram por estas casas, os nossos centros sociais, os nossos grupos diversos aí da comunidade, grupos de pré-jovem, grupos de jovens, grupos de famílias, grupos de casais, grupos de adultos. Nós temos tantas pessoas que fazem parte dessa nossa comunidade, está aqui junto de cada um. Você pode louvar pelos projetos que Deus colocou aí na obra Lumen. Nós podemos louvar por tantas coisas, trazendo também para a nossa vida pessoal aquilo que Deus foi colocando no nosso coração, as novas inspirações que surgiram na nossa comunidade, essa comunidade em saída. Enfim, Deus fez tanto. Deus fez em cada um de nós. Deus revelou, colocou a sua mão e deu-nos a sua graça. Então, neste ano de 2024, nós temos muito a louvar e nós começamos sim esse nosso vídeo de hoje, esse nosso Palavra Encarnada de hoje, louvando e agradecendo a Deus. Façamos esse grande clamor e vamos também juntos pedir a presença do Santo Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vamos juntos para o Evangelho de hoje, para o texto bíblico de hoje. Texto muito importante para nós, tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com o nosso carisma. Vamos lá para João, capítulo 1, o prólogo de São João, que está lá o Evangelho de hoje. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para os seus, e os seus não o acolheram. Mas a todos que receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, chamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele já existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo.
A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, que linda passagem, o prólogo de São João, o comecinho do Evangelho de João, em que ele vai falando ali sobre a palavra. O nome desse nosso programa diário, desse nosso vídeo, dessa nossa meditação é justamente baseado neste texto bíblico. Por quê? Porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso que o nome é o Palavra Encarnada, né? Essa palavra que é o próprio Deus, ela deve se encarnar, ela deve viver em cada um de nós. É um texto, como eu falava, muito especial. Então nós começamos louvando a Deus por aquele dia, né? Por este dia 31 de dezembro, mas olhando para todo o nosso ano, para tudo que Deus realizou e faz em nós, por meio do Carisma Lumen, mas também na nossa vida pessoal. E aí, pegando um pouquinho do trecho de hoje, do Evangelho de hoje, a gente vê que foi um texto mais longo, né? Foram 18 versículos. Eu vou destacar alguns deles. O primeiro é o versículo 7 e o versículo 8, que falam de João. Não o João que está escrevendo esse texto, que é o João Evangelista, mas o João Batista. Tem o trechinho aqui que fala assim, ó: ele veio como testemunha, para dar testemunha da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E aí, meus irmãos, eu acho que essa missão de João, ela tem muito a ver com a nossa missão. Nós somos chamados, não porque nós somos a luz, mas nós somos chamados a sermos testemunha da luz. Assim como João fez com Jesus, nós também devemos fazer. Nós não somos a luz, nós somos lumen, nós somos chamados a iluminar, mas a gente tem que estar muito ciente que a luz ela não é própria, ela não é nossa, é uma luz de Deus. Nós temos que dar testemunho da luz, testemunho da graça de Deus. E aí eu acho que é muito providencial que essa passagem, que esse trecho do Evangelho de hoje, ele cai aqui no dia 31 de dezembro. É o nosso último dia, por exemplo, da meta do ser feliz, da última meta do ano. A gente tem aí mais algumas horas. E aí, né? Nós temos dado testemunho da luz. A gente tem falado, e mais do que falado, a gente tem vivido isso. A gente tem dado testemunho dessa luz que nos alcançou de alguma forma, né? Então, que a gente traga aí para o nosso dia o que é que nós podemos ainda, já que sempre é tempo de recomeçar, o que é que nós podemos ainda hoje fazer aí com relação ao nosso testemunho para com o ser feliz. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é o versículo 14, talvez o versículo mais chave dessa passagem, que é que a palavra se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. João estava falando, obviamente, ali do Cristo que ele estava anunciando, do evangelho que ele estava escrevendo. O verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas a gente tem que lembrar que Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, a palavra, o verbo que se encarnou há 2000 anos, ele continua encarnado, ele continua vivo, né? A gente tem que ter muita ciência de que isso não foi só algo que aconteceu há 2000 anos. Deus ele continua vivo, Deus ele continua presente, o verbo continua encarnado. E sim, a gente pode falar aqui sim da presença real de Jesus na Eucaristia, que nós somos chamados a comungar, a adorar, a vê-lo, a tocá-lo. Nós podemos falar dos nossos irmãos de comunidade, que são ali o ressuscitado para nós. Nós podemos falar aqui daquele irmão mais abandonado, daquela via privilegiada, que Deus também nos dá a graça de tocar e de nos impulsionar à ressurreição. Então, o verbo, ele continua encarnado, a palavra continua viva, Cristo continua habitando, agindo em nós. Então, não é só algo do passado, é algo também do presente e é algo que vai continuar aí durante todo sempre. E para concluir, no versículo 16, no finalzinho da passagem, fala assim, ó: de sua plenitude, ou seja, de Deus, da palavra de Deus, do próprio Deus, de sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Então, meu irmão,
É de Deus que nós recebemos a graça. Então nós estamos aqui graças a Ele. É um termo, é uma expressão que a gente usa muito, né? Está tudo bem, graças a Deus. E sim, é verdade. Graça por graça nós recebemos de Deus. E o que é que nós temos feito com essa graça? Com tantas graças recebidas, que esse último dia do ano, que esse fechamento, que essa última oração e meditação aqui do Palavra Encarnada, ela nos lembre que nós recebemos graça por graça de Deus. Que Deus, Ele esteve conosco, que Ele está conosco e que Ele permanecerá conosco. Que a Virgem Maria, ela que é a cheia de graça, ela nos ajude a vivenciarmos tudo isso, a vivenciarmos muito bem esse último dia do ano, para que, com a graça dele, nós entremos nesse 2025 aí de braços abertos, esse jubileu da esperança, né, já aberto pelo Papa Francisco e nas dioceses do mundo inteiro, que a gente consiga viver muito bem. Que Nossa Senhora nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau.